frase em inglês que eu criei: If you can dream, you make it happen. Então, se você pode sonhar, você pode realizá-lo. Não desistir dos seus sonhos, continuar persistindo, que tudo vai dar certo. E saber que no início, só minha mãe e meu pai me apoiavam assim, saiu com a força, com a cara e a coragem para poder estar aqui, né? De poder correr o meu primeiro campeonato olímpico, né? A estreia do skate. E de estar com a medalha na mão e falar que skate é assim para todo mundo. Skate, qualquer outro esporte, como futebol, handebol, que muita gente fala que handebol é só para menina, mas a gente está podendo provar que infelizmente não é só para meninos. Então qualquer atleta tem que ser muito disciplinado. Por quê? Porque sem disciplina não tem a menor condição de você avançar, de você ter sucesso, de você ter uma carreira realmente vencedora. E essa disciplina que eu tinha que ter todos os dias, ela não nasceu comigo. Ela foi treinada e ela foi criada. Quando eu encerrei minha carreira, eu percebi que os principais players do mercado, que os principais profissionais, além de ter muito conhecimento, eles eram disciplinados. E não era difícil ter disciplina para mim, eu tinha só que continuar. Aliás, eu tive muito destaque como nadador e tive muito destaque, tenho muito destaque como empresário, mas não porque eu sou genial ou porque eu sou incrível, é porque a maioria avassaladora das pessoas cansa e desistem no meio do caminho. Então tem uma frase que é o seguinte, não precisa acelerar, basta você não parar. Então, quando eu percebi isso, eu sou competitivo e esse meu lado competitivo foi o que me trouxe até aqui. Eu sei que também não vai me levar até o próximo nível, eu tenho que desenvolver outros aspectos, mas eu percebi que o que faltava nas pessoas era disciplina de manter aquilo todos os dias. Eu falei, isso é um superpoder meu, que hoje eu ensino para as pessoas. Nada substitui a preparação, capacitação, desenvolvimento da sua capacidade de realizar. Os jovens têm que ter clara noção de que para tudo que eles queiram fazer, disciplinar, sem o qual isso não vai acontecer, por mais dom que eles tenham, que é a capacidade de se preparar para desenvolver as suas capacidades de realizar, o mais dom que ele tem. Há um filme muito interessante chamado Miracle on Ice, que fala sobre um time de hockey sobre gelo que ganha uma competição que era impossível de ganhar dos soviéticos nos anos 80, uma história real. E há uma cena onde jogadores meio universitários, ainda jovens, jogando contra os grandes soviéticos, medalhistas de ouro, ele, o treinador, um pouco assim, digamos, exigente como eu, ou digamos, pouco paciente como eu, ou digamos, um pouco neurótico como eu tinha vários apelidos na seleção. O Serginho Escadinha, que é uma das figuras mais interessantes, me chama até hoje de patrão. Mandei mensagem, patrão, como é que você está e tal? O Giba me chamava de chefe. O Gustavo, aquele ruivão grandão, me chamava de professor. Mas a maior parte do tempo, ele me chamava de psicopata. Porque essa minha obsessão por uma das coisas mais interessantes, eu disse assim, eu tenho que convencê-los diariamente, ou quase diariamente, a fazer algo que eles não querem fazer eventualmente para chegar onde eles querem chegar. O tema, não vou falar um pouquinho disso, né, rapidamente, mas eu digo a vocês, eles têm que primeiro acreditar nisso, sentir que estão crescendo. Eu digo a vocês, a única fonte de satisfação que eu conheço é a sensação do crescimento. Quando eles desenvolvem uma aptidão qualquer, conquistam alguma coisa, estão um senso de alegria, de felicidade, né? Accomplishment, conquista, isso gera realmente satisfação. É por aí que a gente tem que ir, mas preparação. Eu dizia para o meu filho simplesmente isso, eu viajava muito, ele estava sempre longe, distante, contato naquela época, 15, 20 anos atrás, era mais difícil, eu dizia a ele, lembre-se que cada dia que você deixar de se preparar, de se estudar, de se dedicar àquilo que você, a atividade que você realiza, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Por que você acha que um atleta acaba se tornando campeão do mundo? Se nós vemos muitos deles disputando as finais, por que apenas um se sobressai em relação aos demais? Pensa comigo, se a gente comparar o campeão do mundo ao vice-campeão do mundo, por exemplo. Os dois são talentosos, certo? Os dois são persistentes? Eles treinaram muito para chegar até ali. Foram dedicados e foram disciplinados. Os dois mostraram garra em muitos momentos decisivos. E os dois, a gente pode até dizer, têm uma genética diferenciada. Só que apenas um deles chegou na frente. Apenas um deles ganhou a medalha de ouro. Por quê? Eu convivi com atletas desse nível durante muitos anos e acabei até me tornando um deles. E eu vou contar um negócio para vocês. Tudo o que eu falei antes
a garra, a disciplina, a dedicação, a persistência, o talento. Tudo isso é importante, mas nada disso é o verdadeiro diferencial. O que define quem vai chegar em primeiro, segundo, terceiro ou em último é a maneira como cada um deles direciona o foco. Como cada um deles conversa com ele mesmo, principalmente nos momentos mais importantes. Para e pensa. Quantas vezes por dia, principalmente nos momentos que você se sente mais pressionado, você não conversa com você mesmo? Tem gente que até verbaliza isso, em voz alta, e é mais que normal. O empresário que vai tomar uma decisão importante, ele reflete sobre ela durante muitos dias. O trabalhador que juntou dinheiro e vai comprar o primeiro carro, também. O estudante que vai prestar vestibular e ainda nem tem certeza qual carreira ele quer seguir, ele vai ficar se questionando durante muito tempo. Será que ele está tomando a decisão certa? Será que é isso que ele quer para a vida dele? Essa comunicação interna, as palavras que a gente usa e as perguntas que a gente faz, tem um impacto enorme na nossa cabeça. E a qualidade dessa linguagem, o ponto fundamental da alta performance. Por exemplo, se um nadador vai mal em um campeonato, ele pode pensar o seguinte: hoje fui mal, cometi muitos erros. O que é muito diferente dele pensar: eu nadei muito mal, eu sou um péssimo nadador. Vocês veem a diferença? Cada frase tem um impacto diferente. Cada frase gera um sentimento diferente. E esse sentimento está diretamente ligado às nossas atitudes. E as nossas atitudes diretamente ligadas aos nossos resultados futuros. Imagina essa outra situação. 2 nadadores estão aqui no Brasil. Eles têm a mesma idade e eles nadam a mesma prova. Lá na Alemanha, por exemplo, o adversário deles quebra o recorde do mundo. O primeiro olha para o tempo e pensa o seguinte: que tempasso esse cara mandou? Eu não sei se eu sou bom o suficiente para ganhar dele. Eu não acredito que eu consigo nadar tão rápido assim. Já o segundo, está na mesma situação, olha para o tempo e pensa assim: que tempasso esse cara fez, filho da mãe. Mas se ele fez, eu também consigo. Preciso dizer qual dos dois vai ter mais sucesso nessa temporada? O primeiro basicamente já desistiu, enquanto que o segundo tem a simples crença de que, se foi feito por uma pessoa, é possível, pode ser replicado, pode ser feito por outras pessoas, e por que não até melhorado? E por que não por ele mesmo? Ficou claro que esse tipo de pensamento pode ser uma armadilha que te impede de crescer, como também pode ser uma catapulta que te joga para cima, te enche de motivação e faz você ser cada vez mais rápido. Eu vejo muitos exemplos disso nas minhas clínicas que eu faço pelo Brasil também. Um tema que é muito frequente é o momento e o nervosismo pré-prova. Alguns nadadores vêm falar comigo e eles falam assim: Cielo, antes de nadar, eu sinto minhas mãos suando, meu coração bate mais rápido, minha respiração acelera, meus pensamentos começam a correr mais rápido, minha cabeça está girando e eu sei que eu estou tendo um ataque de pânico. Outros nadadores na mesma situação, eles falam assim para mim: Cielo, antes de competir, eu sinto minhas mãos suando, eu sinto meu pensamento acelerado, minha cabeça começa a correr, meu coração está acelerado, meu corpo me dizendo: estamos prontos. Tão próximos e tão distantes. O fato de pensar que vai ter um ataque de pânico paralisa o primeiro nadador. Faz a situação ficar desagradável, a experiência fica desagradável, fica ruim. Aliás, esse é um ponto importante para a gente conversar. É o fato de que faz muitos jovens pararem de participar de competições esportivas. Já o segundo, ele vê aquilo como um desafio. Ele vê as reações do corpo dele como sinais de que uma grande performance está chegando. A gente não percebe, mas esse tipo de comunicação está presente na nossa vida o tempo inteiro. Até mesmo na nossa identidade. Você já ouviu um nadador falar: eu estou tentando nadar? Nunca, certo? O que ele fala? Eu sou um nadador. Parece boa? A palavra tentar abre a possibilidade da gente fazer apenas quando é conveniente. Você escuta e você... até parece. Pensa o seguinte: o que é mais gostoso? Ficar em casa, assistindo a sua série preferida, encarar as suas responsabilidades. O ser humano tem uma tendência muito grande em se acomodar, principalmente em situações confortáveis. Só que enquanto você está aí relaxado, seus adversários estão lá.
treinando, ralando. E aí, qual vai ser a sua postura? O que você vai fazer? Qual que vai ser o seu foco nesse momento? Porque eu te garanto, o campeão do mundo ele vai estar pensando assim, o que eu preciso fazer para ter uma grande sessão de treino? O que eu devo comer? Eu aprendi o poder desse pensamento. Eu fui ficando cada vez mais preocupado, com as minhas performances na Olimpíada. Eu passei a temporada toda falando para mim mesmo que eu não estava bem, que eu estava fora de forma e até, às vezes eu pensei até que o destino não queria que eu ganhasse uma medalha. Eu pensava assim não vai dar, mais um dia ruim de treino, eu nunca vou chegar na medalha olímpica treinando assim. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu vivia me humilhando. Eu só sabia fazer isso todo dia. Falar coisa negativa e pensar coisa negativa. Agora pensa nessa loucura. Todo santo... Eu tenho que ser muito burro em repetir toda a rotina que eu fiz e fazer isso tudo de novo. Eu preciso mudar. Chega, para mim chega. Eu preciso mudar. O que eu posso fazer para mudar? E essa pergunta no final é o mais importante. O que eu preciso fazer para mudar? Eu comecei a buscar a solução. Eu podia mudar a maneira de nadar, eu podia mudar a estratégia, eu podia mudar o meu aquecimento, eu podia mudar as ativações que eu faço antes da prova. Essa procura incessante por resposta mudou completamente a direção do meu foco. Eu saí daquele tô fora de forma, tô mal, eu não mereço ganhar, para simplesmente começar a pensar exclusivamente na minha performance. Parece simples, mas na prática é uma revolução. É como você estar num quarto escuro, andando e tropeçando em tudo e de repente alguém acende a luz. Tudo fica claro, você enxerga tudo. Menos de 24 horas antes dessa prova, eu só conseguia pensar na vergonha que eu ia passar e na péssima prova que eu ia fazer. De repente, com essa mudança na direção do foco, a raia 8 deixou de ser a raia da vergonha, deixou de ser a raia da caridade. Ela virou uma nova oportunidade. A busca pelo meu sonho, a busca pela medalha olímpica continuava viva. Eu tinha outra chance e o número do meu bloco não importava. No final, eu consegui fazer uma grande prova e consegui, lá da raia 8, conquistar a minha sonhada medalha. Cheguei em terceiro lugar, empatado contra o nadador, mas naquele momento isso pouco me importava. Eu peguei a minha medalha e fui fazer uma entrevista onde eu falei que eu ia ganhar os 50 livre. Eu me senti imparável naquele momento. Que mudança uma pergunta pode fazer? Se a gente parar para pensar, a gente faz pergunta para a gente mesmo o tempo inteiro. A diferença está na qualidade dessas perguntas.